Um impasse entre o Conselho Tutelar e a Casa-Abrigo Ágape contou até com a presença da Polícia Militar. De um lado, o Conselho, com uma determinação da juíza Fernanda Vasques de acolhimento de uma criança de 9 anos de idade, cuja mãe tem problemas mentais. Segundo o Conselho Tutelar, a Casa-Abrigo não estaria aceitando o menor. O Conselho Tutelar recebeu esse caso. Desde outubro nós estamos cuidando do caso deste menino, que está na mão do Judiciário. Antes do Natal ele foi acolhido, aí novamente, passado 3 dias, ele foi desacolhido e hoje novamente veio o mandato para ele ser acolhido. Chegamos na casa de acolhimento, no abrigo, o abrigo não quis receber a criança, alegando que eles têm esse papel do acolhimento, mas hoje saiu um novo acolhimento. Nós estamos aqui brincando com a vida de uma criança que está passando por momentos muito sérios, ele tem problemas psiquiátricos e foi discriminado. É isso que está acontecendo, está sendo discriminado por uma casa-abrigo. O mandato para ele ser abrigado está aí, porque ele tem problemas psiquiátricos e coloca um risco. Eu acho que a casa que tem que se adaptar à criança que vai ser recebida e não a criança se adaptar. Ele não escolheu estar passando por essa situação e o Conselho vai até o fim para tentar defender o direito dessa criança. Tentar não, defender, porque é o nosso papel, é para isso que nós fomos eleitos. Por outro lado, o advogado da Casa-Abrigo, Gustavo Esquivel, defende que as outras crianças abrigadas corriam risco com a presença da criança em questão e que o mesmo tem parentes próximos que podem se responsabilizar por ele. A Casa Ágape jamais se negou a cumprir nenhuma determinação judicial e não é o interesse da Casa Ágape fazer isso. Ocorre que o interesse coletivo está acima do interesse particular. Nós temos relatórios da comissão especializada, que são os psicólogos, assistentes sociais, que essa criança, em particular, ela não é caso para a Casa Ágape, por causa das estruturas da Casa Ágape, que são para atender crianças em situação de risco. E nós sabemos, uma lei de 2010, que repaginou alguns artigos do Código do ECA, né, que é do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que em último caso, ainda que a criança esteja em situação de risco, a internação, na verdade não a internação, o acolhimento da criança é em último caso. Nesse caso dessa criança, existe uma família, existe avós, existe irmãos que não estão acolhidos, não estão para adoção, nada. Então a criança sim, ela apresenta problemas psicológicos, psiquiátricos. Ocorre que quando ela foi acolhida pela primeira vez, a criança ofereceu risco para as demais bebês recém-nascidos, as outras crianças, apontou faca para monitores e por isso houve o desacolhimento e nós temos o documento do desacolhimento judicial. E, portanto, nós estamos atendendo, acolhendo a determinação judicial, que é o desacolhimento. Então, o interesse coletivo, nesse caso, deve sobrepujar sobre o interesse particular de uma criança. Não se pode colocar em risco todas as demais crianças que já estão acolhidas em situação normal e não precisa tirar essa criança do convívio familiar. A família dela tem estrutura para cuidar e esse é um caso para o município atender a questão psicológica da família, marido, mulher, avó, a criança e mandar para a rede pública.